Olá, gente, bom dia. Gente, é o seguinte, esse fim de semana eu fiquei muito triste. Eu queria gravar um vídeo para falar sobre isso. Assisti um vídeo do Felca falando sobre o porquê que ele estava sumido. O Felca é um menino que eu gosto muito, tenho muita admiração por ele, pelo talento dele, pelas causas que ele defende, as pautas que ele defende, com as quais ele se envolve, especialmente essa das crianças, né, dos animais, que eu gosto, são dois assuntos que eu gosto muito. Aliás, eu sou muito curiosa, eu gosto muito das coisas, assuntos sociais, né, assuntos envolvendo a sociedade, são coisas que eu gosto muito. E eu gosto muito dele porque eu acho que ele produz bons conteúdos, é um cara super talentoso e usa o seu talento a serviço da sociedade e de defender causas importantes. E aí ele falou, quando ele falou do sumiço dele e que ele estava sumido por conta da depressão, eu fiz uma retrospectiva, né, sobre a vida dele, sobre o aparecimento dele, né, e me lembrei de coisas da minha vida também. Mas quando ele soube que ele tinha depressão e vi essa maratona de coisas que ele vinha fazendo, trabalhos que ele vinha desenvolvendo, e me deu um friozinho no estômago, porque eu já conheço essa, essa rotina. E eu já sei o que ela pode significar para quem tem depressão. Hoje, por exemplo, eu não posso me envolver com várias coisas ao mesmo tempo, porque desencadeia uma ansiedade que vai desencadear uma crise de depressão. Então, eu vejo bem aonde eu vou, que tipo de pessoas eu vou encontrar lá, que tipo de clima eu vou encontrar, música muito alta, muito barulhenta, muita gente bebendo, muita gente farreando, muita aquela bagunça, sabe? O ambiente que é bagunçado, que é muita gente gritando, muita gente falando, muita gente, sabe, aquela coisa histérica. Eu não vou porque não me faz bem, me deixa extremamente ansiosa. Quando eu vou, que se é a festa de uma amiga, por exemplo, que eu gosto muito, eu vou, dou os parabéns, fico um pouco e saio do ambiente, porque aquilo vai me desencadear uma depressão, uma ansiedade, né? E eu lembro de uma situação, eu estava na casa de uma amiga, morando um tempo com ela, e aquilo começou a ser muito nocivo, porque ela era muito controladora, né? E quando ela estava em casa, para ver o quanto isso é terrível. Quando ela estava em casa, eu chegava no condomínio, eu olhava para o apartamento, se a luz estivesse acesa, ela estava em casa. Eu ficava dando voltas no quarteirão, dando voltas, e entrava em lojas, ia em supermercados, até ela dormir. Quando as luzes apagavam, aí eu entrava na casa, entrava no apartamento. Isso é horrível, mas é uma atitude de uma pessoa que está doente, não é um comportamento de uma pessoa normal. Quando eu fui entendendo como eu funciono, as coisas que me dão gatilho, as coisas que me deixam é, ansiosa, eu fui entendendo isso e eu fui lidando com isso de uma maneira que fosse saudável para mim, que não viesse a ter problemas e causar problemas. Então, por exemplo, escola, que eu sabia que eu ia ter problemas no seguinte, eu tinha dificuldade no aprendizado, porque além de tudo isso, eu tenho TDAH. Se eu tinha dificuldade no aprendizado, isso não era diagnosticado na minha época, vim ter diagnóstico muito tarde, muito tardio, então eu não aprendia, não conseguia ler um livro até o fim, porque eu começava a ler
e não entendia, e esquecia o que tinha lido, e fazia uma bagunça. Mas eu fui entendendo com o tempo o funcionamento da minha mente, das minhas emoções, o que que isso significava, o que isso podia desencadear no meu comportamento, na minha vida, no meu dia a dia. Descobrindo tudo isso, isso veio com certeza com a maturidade, com o amadurecimento. Então, é, e quando eu vi o Felca naquela situação, eu pensei, não falei, mas eu pensei, puxa, isso pode desencadear uma situação, torcendo para não, porque ele faz um trabalho incrível, de muito valor, de muita importância para a sociedade, né? Mas eu pensei isso, baseado na minha experiência, né? As coisas que eu penso, que eu acho. Então, eu espero que ele esteja bem, que ele esteja se tratando, se curando. Ah, outra coisa que eu esqueci, ele falando que ele bebe muito, que aquilo funciona para ele como se fosse um antídoto para tirar ele daquela aflição. Porque, gente, depressão é um negócio, é uma dor, é uma angústia, é um buraco negro que a gente entra, que não tem saída. É muito angustiante, eu não desejo isso para o meu pior inimigo, sabe? Eu nunca pensei em dar cabo da minha vida. Eu amo a vida, eu amo viver, eu amo tudo que a vida oferece. Mas é uma angústia muito grande. Ele usa a bebida como se fosse um antídoto, e eu usava a comida. Eu comia que nem uma condenada, mas era uma coisa assim, não era uma coisa consciente. Eu estava comendo porque eu tinha um vazio, um buraco aqui tão grande que eu achava que a comida pudesse saciar, porque fazia uma confusão, sabe? Era como se estivesse com fome. Então eu comia para tentar preencher aquele vazio e não preenchia. Me trazia mais angústia porque eu engordava e não resolvia o problema. E assim ele faz com a bebida. Eu já tenho outros amigos, outras pessoas que eu conheço que têm a bebida como um refúgio, uma tentativa de solucionar um problema que é psíquico, né? Então não vai solucionar nem com comida, nem com bebida, com tratamento mesmo, né? E eu tô sem remédio, sem precisar tomar os remédios já há uns 4 anos, mas eu me policio 24 horas, eu não posso bobear. Eu tenho que identificar os problemas, eu tenho que identificar quando eu tô começando, por exemplo, a ficar ansiosa. E eu fujo dos ambientes que me deixam ansiosa, das situações que me deixam ansiosa, para não gerar uma crise. E assim eu vivo sem tomar os remédios, mas tudo isso com orientação, gente. Não é uma coisa que eu decidi que não vou fazer, não, é com orientação. Mas eu fiquei muito triste por ele, eu espero muito que ele esteja bem, que ele esteja se tratando, eu sei que ele está, mas eu espero que ele fique bem logo, porque ele faz falta e por ele mesmo, né? Puxa vida, isso é doença desgraçada. Eu não sei qual é o propósito dessa doença na vida de uma pessoa, mas é muito triste, é muito triste. E a gente acho que nem tem que perder tempo procurando um propósito, a razão, mas é se tratar, se curar, né? E para todos que tenha, porventura, esse problema, essa doença, que se cuide, né? Que busque tratamento, busque orientação, busque se escutar. Isso passa pelo autoconhecimento, que eu venho falando aqui. É importante se conhecer e saber os seus limites, saber o que te causa problemas, para você fugir, né? Traçar estratégia para você sair disso, né? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês todos que assistem meu canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
E por enquanto é isso. E vamos falar mais desse assunto porque tem muita história para contar sobre isso, ok? Abraço!